Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Quem está feliz aí desse outro lado, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Diga: Jesus, seja bem-vindo neste momento. Vou me aquietar aqui para ouvir a tua palavra. Aleluia. Para você que ainda não me conhece, eu sou a pastora e profetisa Maria, aqui da igreja Eu Sou, Face a Face com Deus, aqui no bairro Montanhês. Amém? Então você seja bem-vindo. Já tem a segunda pessoa aí, ligadinho. Quem é? É o Leucimar, meu primo. Beijão, ontem eu não estava aí. Mas hoje estamos aqui para a glória do Senhor. Vamos comentando aí, vamos participando. Bíblia, caneta e um caderninho para anotar as referências bíblicas, porque hoje Deus tem um ensinamento, irmão, primo. Jesus hoje tem um ensinamento maravilhoso para nossas vidas hoje. Deus quer nos lembrar, trazer à nossa memória algumas coisas que às vezes nós vamos deixando passar despercebidos. Amém? Então quero te convidar a orar, a adentrarmos a presença do nosso Deus. Amém? Diga: Senhor Jesus, seja bem-vindo. Abre meu entendimento, prepara meu coração para ouvir a palavra do Senhor. Se você já está aí com o teu copo com água, vou orar, vamos consagrar essa água. Se tiver alguém enfermo, eu creio em nome de Jesus que será curado. Se tiver alguém depressivo, esse mal vai embora, vai te deixar e você vai se alegrar nessa tarde com a presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a pegar aqui um copo com água e vamos orar. Senhor Jesus, Ele diz que em tudo dai graças. Lembrando que Jesus sempre fez atos proféticos. E por meio de muitos atos proféticos que o nosso Senhor Jesus fez, muitos milagres Ele operou. Atos proféticos, sim. Lembra daquele cego que Jesus curou? Cuspiu lá no chão, pegou, fez uma lamazinha ali com aquela areia, aquele barrozinho, botou nos olhos dele, mandou ele se lavar lá no tanque, e ele foi curado. Lembra quando Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, botou ali no cestinho, ergueu aos céus, deu graças ao Senhor, e houve a multiplicação dos pães. Pastora, e agora? Simplesmente nós vamos pegar esta água, vamos elevar aos céus diante do nosso Deus e dar graças. E aquilo que você estiver precisando, seja uma cura, seja uma libertação de um vício, seja o que for, Jesus há de operar o milagre. Eu creio. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, te rendemos graças. Te apresento esta água, meu Pai. Te damos graças. Sim, ó Deus Pai, porque Jesus, Ele nos deixa exemplo. Nós temos diante de nós o exemplo vivo do nosso Senhor Jesus. E Ele diz que em tudo dai graças. Senhor, eu te dou graças por esta água, por estas pessoas que já estão aí ligadinhos para ouvir a Tua palavra. Te dou graças por esse momento. Te dou graças por este culto online. Te dou graças, Senhor, por cada ouvinte que vai ouvir agora e que ainda vai ouvir. Te dou graça por esta pregação de hoje, que o Senhor preparou para alimentar o Teu povo, alimentar os que estão precisando de uma direção, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Papai amado, falar com o Teu povo, que através desta palavra, meu Deus, ela venha entender, meu Deus, coisas que ela nunca compreendeu, ela passe a compreender. Papai, abençoa esta água, Pai. Que esta água agora seja consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem tomar desta água seja curado e liberto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos adorar o Pai um pouco. Quero botar um louvor aqui para nós adorarmos o nosso Deus. E após essa adoração, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Amém?
Primo, fica aí um abraço para você. Quero dizer que as portas da igreja estão abertas para ali receber você, sua pastora, sua esposa. A qualquer momento, se você quiser nos fazer uma visita, estaremos aqui. Amém? Vamos adorar o Pai. Só há um lugar de descanso no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Só há um lugar de descanso. Há um lugar de refrigério. Só há um lugar de descanso para nossas almas, é em Deus. É em Cristo. Só há verdade em um lugar, em Deus, em Jesus. Só há verdade nos céus, juntamente com o nosso Deus. Não me influenciam. Só haverá um lugar, só um lugar, aonde nós vamos ser livres da influência deste mundo, da influência das pessoas negativas, conselhos errados. Só há um lugar de paz e segurança em Deus. Aleluias. Oh, glórias. Pai, nesse momento nós adentramos a Tua presença, meu Pai, com confiança. E a nossa confiança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, ó Deus Pai, porque quando Ele morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou, indicando que o caminho, o acesso a Ti foi rompido. Naquele momento, o Senhor nos deu acesso para todos aqueles que quisessem chegar a Ti. Primeiro tem que se achegar no Teu Filho. E nós adentramos, Pai, neste culto online, por meio deste caminho verdadeiro, único que é Jesus Cristo. Ele é o nosso acesso a Ti, Pai. Sem Ele, jamais teríamos condições de sermos ouvidos por Ti. Ah, Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada pelo Senhor ter nos amado, mesmo quando nós éramos Teus inimigos. Obrigada pelo Senhor preparar um projeto de resgate para esses homens tão imperfeitos que somos nós. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu amor que se estendeu dos céus a essa terra tão obscura. Obrigada pela Tua luz, meu Pai, que veio raiar em meio ao mundo em trevas, e que hoje a Tua palavra, que o Teu Filho Jesus reina para todos sempre em nosso meio. Como Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigada. Jesus, seja bem-vindo neste culto online. Jesus, eu me retiro agora para Te dar total liberdade. Eu me retiro agora, Espírito Santo de Deus, para Te dar total liberdade. Age da maneira que Tu desejas. A palavra, Espírito Santo, está aqui. Coloco agora nas Tuas mãos, Espírito Santo. Que não saia uma vírgula que venha do meu entendimento humano, mas que tudo provenha do Senhor. Espírito Santo, na ministração de hoje vamos falar de um homem que eu não o conheci, mas o Senhor o conheceu bem. Eu não conheci ele nas suas intimidades, mas o Senhor o conheceu. Eu não conheci ele no mais profundo do relacionamento dele entre Deus e ele, mas o Senhor o conheceu. Porque Tu o inspirou a escrever provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes. Significa que Tu, ó Senhor, estavas lá inspirando ele. Ninguém melhor do que o Senhor, Espírito Santo, para conhecer o servo do Senhor. Nos dê sabedoria para
para entender, de compreensão para compreender a mensagem do Pai. Obrigada, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga aí um glória a Deus, você que já está aí do outro lado. Pastora, estou ansioso. Estou ansioso pela palavra, pastor. Qual é a palavra? Qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, meus irmãos, é... Só um pouquinho aí, povo de Deus. A mensagem de hoje é... A sabedoria... Nota aí, para você não esquecer. A sabedoria não isentou Salomão de pecar. Esse foi o tema da ministração que o meu Senhor me deu para esta tarde. Zaira, beijo. Nota aí, Zaira. A sabedoria não isentou Salomão de pecar. O que é isentou? Não impediu Salomão de pecar. Mesmo ele tendo toda a sabedoria que Deus Pai o concedeu, não tornou ele isento do pecado. E é sobre Salomão, o grande monarca, o grande rei Salomão, referência para nós. Então Deus quer nos ensinar hoje a respeito desse grande servo do Senhor que marcou a sua época, marcou a sua história e vem marcando de geração em gerações. Tem marcado esta geração presente, a qual nós estamos. Se Jesus ainda não vir nesta geração, ele vai continuar marcando a geração vindoura até a vinda de Jesus. Foi um homem humilde de coração, extraordinário. E é sobre Salomão que nós vamos aprender hoje. Amém? Então, o tema da ministração é: a sabedoria não isentou Salomão de pecar. Mesmo Salomão tendo toda aquela sabedoria dada pelo Senhor, não tornou ele imune ao pecado. Assim somos todos nós que, mesmo nós vivendo na graça, mesmo nós sendo salvos em Cristo por Cristo Jesus, mesmo nós vivendo na graça do nosso Deus, no favor de Deus, não estamos imunes ao pecado. Ele existe e em verdade ele não está longe. A Bíblia diz que ele está, o pecado que tão de perto nos arrodeia. O pecado, ele não está longe. Pode ser o homem mais sábio do mundo, o pecado vai estar lá ao redor dele. Pode ser a mulher mais virtuosa do mundo, o pecado vai estar ali tão de perto, arrodeando. Amém? E é sobre esse assunto que o nosso Deus quer falar conosco. Diga glória a Deus. Amém? Vamos lá para as referências bíblicas. Abra a palavra do Senhor lá em 1 Reis, capítulo 9. Nota aí. 1 Reis, capítulo 9. Nota também 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos falar de quem, pastora?
falar de Salomão. Mas para nós iniciarmos, deixa eu deixar um provérbios aqui. Inclusive, esse provérbios aqui é de Salomão. Esse provérbios capítulo 19, no versículo 8, diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma. Ou seja, o que, em outras versões diz, o que adquire sabedoria. O que adquire sabedoria ama a sua alma. E o que conserva a inteligência achará o bem. Aqui nós vamos ver que o servo de Deus, ele fala sobre duas coisas importantes que está faltando muito nos dias de hoje. Sabe o que é, irmãos? A sabedoria e a inteligência. Certa vez Jesus ele chega para os seus discípulos e diz para que eles comecem a buscar as coisas do alto. Certa vez Jesus ele começa a ensinar os discípulos a começar a buscar as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do Senhor. Para que eles não continuassem sendo homens que só vivenciassem e buscassem as coisas terrenas. E aqui o servo de Deus, ele fala a sabedoria e o entendimento, a compreensão. Irmão, se é de você, a partir de hoje, viver pedindo carro, isso ou aquilo constantemente, comece a pedir a Deus as maravilhas do Senhor que está lá no céu. Comece a pedir. Aqui fala da sabedoria e o entendimento. E nós vamos aprender aqui que uma vez que uma pessoa ela é graciada por Deus em receber a sabedoria do alto, porque Deus fala de duas sabedorias. A sabedoria de Deus é a sabedoria do homem. A sabedoria do homem em si é loucura para Deus. Porque o homem, a sabedoria do homem em si, para Deus é uma loucura, porque o homem não tem sabedoria. É tanto que o ser humano nem administrar bem o seu livre-arbítrio ele consegue. É ou não é? É assim. Então nós vamos falar aqui de Salomão. Aqui a palavra do Senhor aqui em 1 Reis vai falar sobre. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor disse: ouvi a tua oração, ouvi a tua oração e a tua súplica, e suplicartes, fizestes perante mim, santifiquei a casa. Versículo 3: e o Senhor disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizestes perante mim, santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteligência de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo que te mandei, e guardastes os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu pai, o reino sobre Israel, para sempre, como falei acerca de teu pai Davi.
Então aqui nós vamos ver, irmãos, que quando Davi, ele estava prestes a morrer, Davi, ele tinha preparado todo um projeto. Davi, ele tinha um projeto. Qual era o projeto de Davi? De construir um templo para ali fazer habitar o nome do Senhor. Para ali ser a igreja, para ali o povo de Deus ir congregar. Para ali o povo de Deus se reunir, como nas igrejas hoje. Então, Davi, ele decide esse projeto e ele faz a planta desse templo. Ele arrecada finanças, ouro, riquezas, porque Davi queria dar o melhor para Deus. Ele queria construir um templo para a habitação do nome de Deus. Mas Deus chega para Davi em particular e fala para ele que ele não iria construir aquele templo. Que aquele projeto que ele intentou no coração, que ele criou, desejou no coração dele, estava no coração de Davi. Era um projeto bom, mas não estava no projeto de Deus, não estava na vontade de Deus. Deus até acatou a ideia, mas Deus não permitiu que Davi, ele executasse o projeto. Porque Deus viu que Davi, ele guerreou muito. As mãos de Davi derramou muito sangue. Então Deus não descartou o projeto de Davi. Deus não embargou. Ei, tem alguém aí do outro lado que o Senhor me faz saber já, meu Deus. Projetos, tem projetos aí, pessoas que têm projetos. Tem pessoas aí que têm projetos, que criou projetos. Mas o Senhor, Ele não vai pegar o teu projeto e lançar fora. Hoje nós vivemos na graça. E hoje o Senhor vai dar algo que vai ser necessário para você executar esse projeto. Vai ser a sabedoria. Tem pessoas aí que têm projetos bons, mas sem sabedoria não tem como tirar esse projeto, não tem como executar esse projeto. Então aqui nós vamos ver que Davi, Deus fala para Davi. Deus não pega o projeto de Davi e lança fora, descarta. Deus fala, Davi, tu não vai construir, tuas mãos derramou muito sangue. Mas o teu filho, Salomão, este vai executar esse projeto. Preste atenção aqui. A Bíblia diz que Deus escolhe Salomão para executar o projeto de construção do templo. O projeto que não foi Salomão que criou, não nasceu no coração de Salomão. Não foi Salomão que veio a ideia de construir. O projeto veio todo pronto, de alguém que estava projetando lá atrás. Ei, tem revelação de Deus, senti a graça de Deus. Deus manda dizer aí para alguém aí do outro lado: que tem projetos, pessoas que têm projetos já pronto, mas o Senhor não vai permitir ele fazer. E o Senhor sabe o porquê. Mas Deus vai entregar para alguém do outro lado projeto pronto. Você vai pegar pronto o projeto. Pastora, mas é só o projeto? Não. O Senhor manda dizer que Ele vai te dar o projeto e junto com o projeto vai vir toda a condição de executar esse projeto.
Porque o Senhor, ele não dá nada por pedaço, ele não deixa nada pela metade. Então aqui o nosso Deus fala para Davi: vai ser teu filho Salomão. Então Davi, embaixo da obediência de Deus, ele chama Salomão, ele pega todos os projetos que ele elaborou, a planta do templo. Preste atenção, eita Deus, meu Deus, Salomão não teve que bater cabeça nem com a planta do templo. Ele pegou a planta pronta. Ele pegou os tesouros, tudo pronto que o rei Davi já tinha aprontado. Tudo que seria necessário para a construção do templo, Davi já tinha preparado tudo. E Deus manda dizer que tem alguém que já preparou tudo. Mas Deus vai dizer: não, é você. Passa tudo para ela. Passa tudo para ela. Ei, vai vir coisa grande aí, da parte de Deus. Vai vir coisa grande. Oh, Deus da glória. Davi entrega o projeto, a planta que ele levou talvez anos para projetar tudo. Ele entregou os tesouros, o ouro, a prata, tudo, os trabalhadores. Tudo que Davi tinha planejado em fazer, Deus não permitiu, Deus não quis que ele fizesse. Deus escolheu Davi, Deus escolheu Salomão para executar o projeto. E quando Deus ele escolhe, ele faz a obra completa. Então Davi agora passa o projeto, chama Salomão e diz: Salomão, meu filho. Salomão nada mais era do que o segundo filho de Davi com Betseba, o quarto filho dentre as mulheres de Davi. Então Deus escolhe Salomão para ser o sucessor de Davi. Veja bem, Deus não escolheu Salomão apenas para construir o templo. Deus escolhe Salomão para ser sucessor, para se assentar no trono de Davi, ser o futuro rei de Israel e de Judá. Então, o que veio para a mão de Salomão, veio tudo de uma vez só. Salomão não estava esperando nada. Talvez você diga assim: meu Deus, eu não tenho nada, tu não tem nada para mim. Ei, Deus manda dizer que Salomão não estava esperando nada disso. Chegou tudo de supetão. Tem pessoas aí do outro lado que o Senhor manda dizer que você não está esperando nada, mas Deus vai fazer chegar coisas grandes nas suas mãos. Salomão não estava esperando o trono. Salomão não estava esperando ser rei. Salomão não estava esperando ser escolhido. Ele nem imaginava que Deus estava olhando do céu e amando ele. A Bíblia diz que Deus amou Salomão. Então, mesmo Salomão na sua vida ali normal, ele não sabia que Deus tinha projetado algo glorioso para a vida dele. É que nem alguém que está aí do outro lado. Tem um homem aí do outro lado que você não sabe o que Deus projetou para você. Mas não é coisa pequena não, viu? Hoje nós estamos falando de coisa grande. Então quando Deus aqui, Davi, ele chama Salomão, ele entrega a planta. Ele entrega a planta do seu projeto, ele entrega o projeto, ele entrega os ouros que ele vinha armazenando, as riquezas, tudo para a construção daquele templo. Mas para a surpresa de Salomão, vem a outra grandiosidade de Deus.
Davi dizendo: agora, meu filho, Deus escolheu você também para uma grande missão. Você vai se assentar no trono, você vai assumir o reinado. Talvez Salomão dissesse: mas meu pai, olha esse monte de irmãos que eu tenho aí, irmãos mais velhos do que eu, irmãos primogênitos, filho, tu tem filho primogênito aí, e eu, Senhor, o meu pai. Mas Davi quebra o protocolo. Primeiro Deus quebra o protocolo. Deus não escolheu nenhum dos outros irmãos de Salomão. Deus não quis saber se diante de Salomão tinha o primeiro, o primogênito. O Senhor vem quebrando o protocolo. O Senhor vem quebrando os argumentos. E uma vez que Deus escolhe, Ele escolhe e acabou. Então nós vamos ver aqui que Salomão, a partir desse momento que Davi chama ele, tem esse particular, Salomão, ele começa agora a ficar atento. Quando o rei Davi morre, Salomão, ele assume o trono. Quando ele assume o trono, ele constrói o templo do Senhor. E agora, na inauguração desse templo, Salomão, ele pede agora para todos os povos se reunirem. Ele vai agora consagrar o templo de Deus. Ele vai abençoar o povo. Mas quando ele é nomeado rei, ele chega diante de Deus. Deus, ele vem ter um particular com ele, sonho. E Deus diz: Salomão, pede-me o que tu quiseres. Salomão, ele poderia pedir tantas coisas. Mas Salomão, ele sabia que Deus tinha confiado uma nação, um governo na mão dele. E Salomão, mesmo ele sendo filho de Davi, um homem de guerra, eu imagino que Davi só veio ter um pouco de paz, assim, um pouquinho, na sua velhice. O cara guerreou demais, lutou demais. Não foi fácil ele chegar ao trono, como foi fácil para Salomão. Quando nós olhamos do começo da caminhada de Davi até o trono, esse homem sofreu demais. E quando nós vamos ver do chamado de Salomão ao trono, ele não sofreu nada. Não precisou guerrear com ninguém. Ele pegou tudo pronto, ele pegou o reino pronto, ele pegou tudo pronto. Salomão não precisou guerrear. E a Bíblia diz aqui que Deus aparece para ele em sonho e diz para ele pedir o que ele quisesse. E ele pede, sabe o que? Sabedoria. Para julgar aquele povo com sabedoria, com justiça. Ele não queria errar. Ele não queria ser injusto. Porque quando ele olhava para o seu pai Davi, para o testemunho do seu pai Davi, ele via um grande testemunho de vida, o quanto ele sofreu para chegar até ali. Então, ele teve muito medo de errar. Ele teve medo de assumir um trono. Sempre o ser humano ele é assim, irmãos. Quando Deus nos dará algo novo, chega algo novo na nossa vida, a gente tem medo. São tantos medos, é medo disso, é medo daquilo. Ah, eu tenho medo, esse bairro é novo. Tenho medo, é tanta coisa, né, irmãos? Então, Salomão, ele sabia que o que Deus confiou, o pai dele confiou nas mãos dele, não foi uma coisa pequena. E a Bíblia diz que ele pede a Deus, Salomão pede a Deus sabedoria. E Deus fica maravilhado. E ali Deus diz: porquanto tu não me pediu riquezas, porquanto ele surpreendeu Deus, no bom sentido. Porquanto tu me pediu sabedoria, eu te darei sabedoria. Não haverá mais, não nascerá
aparecerá mais alguém tão sábio, homem nascido de mulher tão sábio como você a partir de hoje. E ali Deus começa, e o Senhor ali, Ele diz, mas não somente a sabedoria, mas também virá a prosperidade, confirmarei o teu reinado. Não, Salomão, ele não recebeu só a sabedoria de Deus, a sabedoria vem carregada de outras bênçãos que Deus mandou dos céus para ele. Então Salomão agora passa a ser um homem sábio. Tudo que Salomão não queria era viver como o pai dele, Davi, em guerras, guerreando com as nações. Então Deus dá a ele a sabedoria. E Salomão passa a ser um homem muito sábio. E a Bíblia diz que os primeiros anos de governo de Salomão, tudo ia muito bem. Tudo ia caminhando, porque ele agia com justiça. Ele cuidava bem do povo. Ele sempre procurava julgar as causas das pessoas com justiça, não com injustiça. E tudo aos primeiros anos ia muito bem no reinado. A sabedoria que ele teve fazia com que ele não promovesse guerras com os outros povos. Então tudo aparentemente parecia tranquilo no reinado de Salomão. Mas aí, irmãos, o tempo vai passando. Salomão, ele vivia uma vida com Deus maravilhosa, com o coração voltado, e Deus dizendo, olha Salomão, a segunda vez que Deus aparece para Salomão. Deus disse, olha Salomão, Deus aparece 2 vezes em sonhos para Salomão. E a segunda vez o Senhor diz, alerta ele, dizendo, olha, se tu andares os meus caminhos retamente, como andou teu pai Davi, obedecendo os meus estatutos, os meus mandamentos, guiando bem o povo, eu confirmarei o teu reino para sempre. Nunca faltará de ti um sucessor no trono, como eu prometi a Davi, meu servo. Então, Salomão, ele no início, ele estava fervoroso, aquele relacionamento com Deus fervoroso, atento a observar as leis do Senhor e aplicar na vida do povo. Então ele estava com aquele período, sabe, assim, fervoroso mesmo, em relacionamento com Deus, meditando nos estatutos de Deus para não pecar. Porque Deus deixou claro, se tu andares com o teu coração reto, para comigo, como andou teu pai. Ou seja, não peca. Deus deu a sabedoria, Deus deu tudo para Salomão. Mas Deus não deu a ele o direito de pecar. Deus não deu a ele o direito de pecar e fazer o povo pecar. É a mesma coisa. Deus nos salva, somos povos de Deus, mas Deus não nos dá o direito de pecar. O pecado consciente, aquele pecado premeditado, não é assim. E aqui, os primeiros anos de reinado do rei Salomão, ele estava fervoroso com Deus. Ele estava fervoroso no relacionamento dele para com Deus. E Deus tinha falado algumas coisas para Salomão. O que foi que Deus falou para Salomão? Salomão, você não se relacione com mulheres de outros povos, mulheres pagãs, mulheres que não sejam da nação de Israel. Não se relacione com esses tipos de mulheres.
mulheres, não se casem com elas. E o tempo vai passando, e Salomão, chegou na vida de Salomão. Salomão, ele não ficou frio e nem quente. Ele nem se desviou totalmente de Deus, mas também chegou um momento na vida dele que ele partiu um pouco para o outro lado. Então ele se tornou morno. Chegou a fase da vida de Salomão que, para o pecado entrar na vida dele, primeiro aconteceu o primeiro ponto que se deve observar: o morno. Já não estava mais fervoroso. Salomão, ele passa a ficar morno espiritualmente. Lá em Apocalipse, o Senhor diz que Jesus fala para uma determinada igreja que ela nem estava quente e nem fria, estava morna. E por ela estar morna, o Senhor estava prestes a vomitar ela pela boca. Então Salomão, uma fase da vida de Salomão, antes dele pecar, chegou a morno. Como é que eu posso dizer essa palavra, gente? Rosa, diz aí para mim, escreve aí. Morno espiritualmente. Ele não estava mais quente, totalmente com Deus, mas também ele não estava frio, gelado. Ele estava morno. E ele então, quando ele estava nesse morno espiritualmente, ele começa a dar lugar para o pecado que tão de perto rodeava ele. A sabedoria que Deus deu para Salomão foi tão grande que ele conseguiu manter os inimigos. Ele conseguia fazer alianças com outros povos. A sabedoria dele era tão grande, se espalhou por todos os lugares. Salomão, ele construiu coisas extraordinárias. Salomão, ele tinha uma sabedoria. Ele falava da fauna, ele falava de tantas coisas que as pessoas nem imaginavam. Ele construía, ele tinha projetos. Então, quando nós vamos ver a sabedoria que Deus deu para Salomão, foi se expandindo e foi chamando a atenção de outros povos. E as pessoas Salomão começou a ficar famoso pela sua sabedoria. Então Salomão, ele começa a fazer, sabe o quê? Ele começa a ficar morno espiritualmente, vai se descuidando das coisas de Deus, das leis do Senhor. E agora, na proporção que Salomão, ele vai fazendo aliança com outros povos, para ele fazer aliança com outros povos, ele precisava casar com as mulheres de outros povos, para que houvesse paz entre o reinado dele e aquele reinado daquele outro rei. Então ele começa a usar a sabedoria que Deus deu para ele de uma forma negativa. Não foi isso que Deus deu para ele. Não era para ele usar a sabedoria dele a favor dos inimigos. Ele pega a sabedoria que Deus dá e ele começa agora. A sabedoria que Deus deu para ele não era para ele usar fora dos estatutos de Deus, das ordens de Deus. Eita, meu Deus, revelação agora do Espírito Santo, meu Deus. Mas na proporção que a sabedoria foi chegando, foi se expandindo na vida dele, a fama foi crescendo, ele foi usando a sabedoria de uma forma sem limites, ao ponto de passar por cima da palavra de Deus, não se relacionar com mulheres pagãs, mulheres de outros povos, mulheres de outras nações. Então a sabedoria que Deus deu para ele estava com ele, mas a fama, a vanglória foi surgindo no coração vagarosamente, ao ponto dele agora passar por cima da ordem de Deus. Começa a se aliançar com outros povos, e para ter essa aliança ele precisava casar com as filhas do rei. Então, a partir do momento que casasse ali, tinha aquela ligação, ninguém podia mexer com ninguém, e nisso o reinado dele ia ficando na paz. E assim ele foi fazendo.
Irmão, Salomão chegou ao ponto, ele não precisava de tudo isso. Mas Salomão, ele chegou ao ponto, irmãos, de casar com 700 princesas, filhas de reis, povos diferentes. Me diz para que tudo isso? 700 princesas Salomão casou, 300 concubinas. Para que Salomão precisava de tudo isso? Ele pega a sabedoria que Deus deu e ele começa a extraviar. Deus não deu sabedoria para Salomão para ele usar dessa maneira. Ele acha pouco em casar com uma, ele vai e casa com 700, não é 70, 700 princesas de povos diferentes. Acha pouco, passa agora a ter 300 concubinas. Ao todo, só de mulher que ele foi buscar para a derrota dele, foi 1000 mulheres. 700 com 300, 600, 800, 900, 1000 mulheres para atormentar a vida dele lá na frente, na velhice dele. Deus não deu a sabedoria para ele agir dessa maneira. Ele foi perdendo o foco. Na proporção que ele se casa com essas mulheres, lá vem as mulheres idólatras. Entra na sua vida, entra no seu reinado. Agora a Bíblia diz que elas conseguiram desviar o coração de Salomão, ao ponto de Salomão permitir e construir. Salomão construiu o templo de Deus, agora Salomão estava construindo altar para os deuses dessas mulheres que corromperam o seu coração. Ei, cuidado com esses relacionamentos, você que é da igreja, pela misericórdia de Deus. Cuidado com o que você busca lá fora. Mulher, você que está na casa de Deus, tenha paciência. Cuidado com o que você vai buscar lá fora. Você pode estar buscando um problema para a sua vida toda. Você, homem, cuidado, cuidado, porque cada pecado tem suas consequências. Salomão aqui, ele foi buscar o povo de Deus. Salomão, ele foi buscar problemas para a vida dele. Salomão, que antes construiu o templo de Deus. Salomão, aquele que o coração dele era fervoroso por Deus, agora estava morno, estava dividido. Uma hora estava adorando Deus, outra hora estava lá junto com as suas mulheres pecaminosas, ímpias, adorando ali outros deuses. Ele não estava quente nem morno. Quantas pessoas, meu Deus do céu, hoje estão assim? Uma hora está na igreja, uma hora fala de Deus, outra hora fala das coisas mundanas. Uma hora está na igreja, outra hora está lá no mundo. Quantas pessoas estão mornas espiritualmente? E Jesus está falando nessa tarde. Decide de que lado você vai ficar. O Senhor diz que não se pode tomar do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Não pode. Ou há de servir um Senhor e desprezar o outro, ou serve esse outro e despreza o outro. O Senhor está mandando dizer para alguém aí, pessoas aí do outro lado, Ele está dizendo para você, decide de qual lado você realmente quer estar. E o Senhor manda dizer algo aqui, revelador. O Senhor não se importa se você, Ele não se importa se você deixar Ele para servir logo o mundo. Ele vai continuar sendo Deus. Ele manda dizer que Ele vai continuar sendo Deus Santo.
Senhor está dizendo, decide de qual lado, de qual cálice você quer beber. De qual mesa você quer se alimentar? É da mesa de Satanás? Vai logo para lá. É da mesa de Deus? Então vem logo para cá, assim diz o Senhor. Mas sai desse meio aí, porque tu não está quente e tu também não está frio. E o Senhor está prestes a vomitar muita gente no dia de hoje. Relabaxeriamanarei. Relabax. Relabax. Meu Deus, para que tudo isso? 700 princesas, 300 concubinas. Para que, irmãos? Salomão desobedeceu a Deus, casou com mulheres pagãs, mulheres mundanas. Salomão, quando nós vamos estudar aqui um pouco sobre Salomão, a gente observar mesmo, nós vamos ver que ele cometeu 3 grandes erros. Nota aí, primo, 3 grandes erros que Salomão, ele cometeu. Que mesmo com toda a sabedoria que Deus deu para ele, não isentou ele de pecar. Porque quando se trata da pessoa pecar contra Deus, o Senhor diz que o homem examine-se a si mesmo. Se a gente não tiver constante examinação na nossa vida, nós erramos. Podemos correr o risco de pecar e pecar feio perante Deus. O corre-corre dessa vida, os glamour deste mundo, pode querer nos, sabe, a fama, a glória, pode querer nos fazer pecar. Então, quando nós vamos ver o primeiro erro de Salomão, Salomão foi vaidoso. Pastora, Salomão foi vaidoso? Foi. Salomão, o primeiro erro de Salomão, o primeiro erro de Salomão é que ele se descuidou da vida espiritual e se tornou morno. O primeiro erro de Salomão, grava aí, o primeiro erro de Salomão foi que ele foi se descuidando da sua vida espiritual, ele foi deixando de examinar com tantas coisas na cabeça para fazer, ele foi deixando de examinar as leis do Senhor e ele se tornou um homem como? Morno. Então o primeiro erro de Salomão, ele tornou-se um homem morno espiritual, ao ponto de uma hora estava orando a Deus no altar de Deus, outra hora estava junto com as suas mulheres pecaminosas ali, adorando outros deuses, com altares que ele mesmo construiu. Então, o primeiro erro de Salomão, se descuidou da sua vida espiritual. E é uma coisa que nós temos que ter, por exemplo, termos cuidado com a nossa vida espiritual. Termos cuidado com a nossa vida espiritual. Com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, Salomão, ele se tornou o quê? Ele se tornou morno espiritualmente. O segundo erro de Salomão, pastora, ele foi vaidoso. O segundo erro de Salomão, ele se tornou um homem vaidoso. O que é uma pessoa vaidosa, pastora? Ele não se contentou só com uma esposa. A vaidade, ele se achou tão assim, que ele chegou logo, foi casar, meu irmão, foi com 700 mulheres. Aí achou pouco a vaidade que entrou no coração dele. Por onde ele passava, olha isso, o rei Salomão
Ó grande rei, quem é como esse rei que é casado com 700 princesas? Isso o ego dele ia lá em cima. Olha aí, além dessas 700 princesas, filhos de rei, o cara tem aliança com 700 reis, com 700 povos. Quem é que pode mexer com ele, se ele está aliado com esse povo todo? Olha, além disso, ele tem 300 concubinas. Irmãos, a vaidade entrou de uma maneira. E é um negócio tão sério, irmãos, que se a gente não tiver humildade de pedir a Deus constantemente, Senhor, cuida do meu coração, limpa meu coração. Porque as coisinhas, elas podem surgir porque você nem se dá conta. Então Salomão aqui, o segundo erro foi a vaidade ao extremo. E quanto mais ele construía coisas, mais ele queria construir. E quanto mais ele queria alianças com outros povos, mais ele queria. Ele foi se tornando um homem vaidoso. E a vaidade, irmãos, é um pecado. A vaidade, irmãos, é um pecado grave. E ele não foi se dando conta. Sabe o que Deus me faz ver aqui pelo Espírito Santo? Que todos esses erros que Salomão começou a cometer foi sufocando a sabedoria que Deus tinha dado para ele. A sabedoria que o Pai deu para ele, Deus. E ele foi agindo de maneira errada, usando de maneira errada a sabedoria. Ao ponto das mulheres, as decisões erradas que ele tomou, conseguiu desviar o coração dele do Senhor. Então Salomão, ele foi vaidoso ao extremo. O terceiro erro, pastora, de Salomão. O terceiro erro de Salomão, irmãos, ele foi ganancioso. O primeiro erro, ele se descuidou da vida espiritual, se tornou um homem morno, não seguia mais o Senhor, o coração dele não estava mais totalmente 100% com Deus. O segundo erro, ele se tornou um homem vaidoso. E o terceiro erro, ele se tornou um homem ganancioso. Como assim, pastora? Irmãos, a Bíblia diz que Salomão, ele não tinha mais necessidade de nada. Ele não tinha mais necessidade de bens materiais. O cara era rico. O homem mais rico. A única coisa que Deus queria era que ele continuasse cuidando do povo. Como lá no começo. Mas a fama dele, as coisas que ele começou a construir mais e mais e mais, e o seu nome crescendo ao ponto de uma rainha chamada Rainha de Sabá sair dos confins da terra com a comitiva, a caravana, tudo para conhecer Salomão pessoalmente. Rainha de Sabá. E ela veio de muito longe, de tanto ouvir, ela desejou conhecer de perto a sabedoria dele. E quando ela chega lá, ela já vai levando ouro, riquezas para ele. Aí a Bíblia diz que ele expõe toda a sabedoria. Aí ele vai mostrar os seus palácios. Ele sai mostrando tudo. A Bíblia diz que ele não escondeu nada dela. Olha o que a vanglória não faz, né? Mas a pessoa sai dos seus sentidos normal. Uma pessoa
vida para pessoas que você nem conhece. Expor tudo da tua vida, cada detalhe da tua vida, para pessoas que talvez você conheceu de manhã. E você já vai expondo tudo. Ei, Deus manda dizer: para com isso. Faça mais isso não. Pode ser uma rainha de Sabá aí perto de ti, viu? A Bíblia diz que ele não escondeu nada e saiu levando ela no reino e mostrando tudo, a sua glória e tudo. E Deus vendo, ele se tornou um homem avarento, ganancioso. Aí ele tinha tudo, irmãos. Salomão não tinha necessidade de nada. Sabe o que é que ele faz para ter mais ainda? Ele pega aquele povo que Deus confiou na mão dele, e ele agora cria uns impostos. Ele cria impostos para o povo, o próprio povo humilde começar a pagar imposto. Você acredita, Rosa? Você acredita? Vamos cá nós hoje. Rapaz, quem tem uma motinha hoje em dia, né, Rosa? Não vou nem pegar aqui um carro, né? Acho que não sei se o irmão Nelo tá aí do outro lado, mas a Zaira tá. Mas vamos imaginar. A pessoa já não tem assim aquela renda financeira bem, vai comprar um carro. O sonho é comprar um carrozinho mais ou menos, né? Aí, irmãos, ele não aguenta ter um carro às vezes nem 2 anos, porque é tanto imposto que ele não consegue. Rosa, é ou não é, Rosa? Para manter uma motinha, irmão, é tanto imposto, é documento, é isso, é aquilo. Irmãos, como se não bastasse, tem o negócio do trânsito, se fizer uma coisinha já vai uma multa. Irmãos, é imposto demais. O nosso Brasil, ele é corroído por impostos. O nosso país, ele é massacrado por impostos. Ai, meu Deus do céu, chega a dar um negócio na cabeça, Rosa. Ah, meu Deus do céu. E os engravatados ficam lá e quanto mais querem arrancar o dos pobres, mas eles querem, esses gananciosos. Mas se esses gananciosos não se arrepender e Jesus voltar, eles vão queimar no fogo do inferno e vão lembrar de toda a maldade que eles praticaram aqui na terra. Eles vão ver que o dinheiro que eles roubaram do povo não vai isentar eles do fogo do inferno. Relabaxeriamanai, relabax, relabaxeriamanaia. Salomão chegou a esse ponto, a esse nível. Se tornou um homem ganancioso. E quanto mais ele tinha, mais ele queria. Ele já tinha dos ricos, ele já tinha aliança com outros povos. Ele já era rico em si, o seu reinado. Agora ele vai mexer com os pobres. Agora ele vai mexer com os necessitados. Agora ele vai mexer com aqueles que Deus confiou nas mãos dele. Agora ele vai arrancar a pele dos coitados, dos que ganhavam pouco. O que um homem desse queria? Já tinha um reinado ali, Deus já tinha dado tudo. Ele se tornou um homem. E é isso que tem acontecido muito nessa geração de hoje. Pessoas gananciosas. E quanto mais tem, mais quer. Tem 2 carros na garagem, quer mais 3 para se apresentar. Já tem uma mulher dada por Deus, quer mais 2. Para se encher de filho, depois está aí todo enrolado na justiça, pagando pensão. Soberbos e orgulhosos. Não se contenta com nada. É assim que esta geração, grande parte do povo, se encontra hoje. Até gente, infelizmente, não todos, mas muitos estão dentro da casa de Deus desta maneira. Daí para pior. Salomão não era um ímpio que se corrompeu, não. Ele era um homem, um servo de Deus, o qual Deus veio ter um particular com ele pessoalmente.
se corrompe. Salomão agora vai arrancar, vai mexer com os pequenininhos. Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Quando ele começa a fazer essas coisas, Deus olhando do céu. E chega um momento que Deus agora vai tratar com ele. É assim que Deus faz. Não pense que quem faz coisas erradas, Deus não vai tratar. Deus, ele vai chegar, uma hora a conta vai chegar. A conta chega. Então chegou o momento que a conta chegou no reinado de Salomão. Deus veio tratar com ele. E Deus diz: porquanto tu se desviou tu desviou o teu coração. Tu não está mais andando nos caminhos do teu pai Davi. Tu não tem mais observado as minhas leis. Olha o que tu fez ali, Deus vai ter no particular. Pois agora eu vou tirar o teu reino. Eu ia confirmar, mas agora, eu ia confirmar para sempre, mas agora eu vou arrancar o teu reino de ti. Olha só, irmãos, ei, eu vou arrancar. Deus dá e Deus tira. Deus deu um reinado para ele governar com excelência. Mas ele foi se corrompendo. Ele foi se descuidando, ele foi perdendo o foco do objetivo qual Deus tinha chamado ele. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor diz: olha, eu só não vou arrancar por inteiro, por causa de Davi. Eu prometi para Davi que nunca faltaria um sucessor no trono. Mas Deus arrancou, só deixou, irmãos, uma tribo para ele. E a Bíblia diz, irmãos, que ele chega na velhice. Salomão, ele chega agora na velhice, ele começa a refletir nas loucuras que ele fez. E ele começa a pensar muitas coisas. Salomão, na sua velhice, ele começa agora a dar uma pausa nos corre-corre da vida. E ele começa agora a trazer o seu coração um pouco agora para a sabedoria que Deus deu a ele um dia. E ele começa a escrever Provérbios. Ele começa a escrever Eclesiastes. Ele começa a escrever Cantares. E quando nós vamos ver esses 3 livros, ele expõe tantas coisas. Ele chega um momento que ele diz: eu me pus a pensar que tudo debaixo dos céus não passa de vaidade. Chegou um momento na vida dele que ele precisou parar para entender qual é o propósito de um homem aqui na terra: é nascer, viver e morrer. Então ele deixou para enxergar, ou seja, a ficha cair. Sabe quando? Na velhice. E na velhice ele começa, irmãos, a pensar nas coisas erradas que ele fez. E ele começa a refletir. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: a gente tem que tirar um tempinho para refletir na nossa vida. Não precisa sem chegar na velhice, não. Tem horas, irmãos, que a gente tem que dar uma parada, pensar, nos avaliar e ver onde nós estamos errando. Pedir ajuda de Deus. Se corrigir. Salomão, ele foi um homem que fez muitas grandes construções. E uma das construções que ele fez, olha só, ele construiu um império econômico. A primeira coisa que ele fez, sabe o que foi, Salomão? Ele construiu o seu império econômico. É tanto
Tanto que ele foi o rei mais rico. Quando nós vamos ver, na velhice dele, ele se vangloriando, e ele falando ele mesmo falando de todos os feitos que ele fez. E ele fala das mulheres que ele teve. E ele fala de todas as obras das suas mãos. E, irmãos, ele se exalta. Ele fala dos seus grandes projetos. Que fez isso, que fez aquilo, sabe? Aí, o tempo passa e quando ele chega bem na velhice, ele descobre uma coisa. Sabe o que foi, Rosa? Ele descobriu que tudo não passou de vaidade. Que ele veio a esse mundo sem trazer nada e que em breve ele iria partir sem levar nada. Então ele chega numa conclusão, que tudo não passou de vaidade. Ele descobriu no final da vida dele que ele tinha se tornado um homem vaidoso. Vaidoso. E é assim que muitas pessoas estão hoje, sufocados na vaidade, esmagados pela soberba, triturados pela vanglória humana, pisados pela vaidade. Espremidos pelo orgulho. E aí no final da vida, tudo não passou de vaidade. Então ele construiu o império econômico, foi responsável pelo templo, a construção do templo de Jerusalém, edificou um novo palácio real para os sacerdotes. Olha só. Construiu o palácio da filha de Faraó, a casa do cedro do Líbano. Irmãos, ele construiu coisas grandiosas, empreendimentos gloriosos. Ele construiu. E mesmo ele vivendo nessa riqueza, ele não teve misericórdia dos oprimidos, dos pequenos. Criou impostos. É tanto que quando ele morre e o filho dele assume o trono, aí o povo vai lá no filho dele, agora como novo rei, e vai pedir para eles: por favor, nós viemos aqui para que tu tire esses impostos de nós que o teu pai Salomão colocou sobre nós. O povo estava cansado, irmãos. Pediam uma solução. Eles foram. Olha, você acha que o povo estava satisfeito? Estava não. O povo não estava satisfeito com a atitude de Salomão. Mas. Então, o povo vai lá e pede. Teu pai deixou aí, fez criou esses impostos para nós estar pagando. Mas tira isso de nós, para que a gente, né? Imagina, Rosa, imagina você que está aí do outro lado. Imagina aí. Vamos sonhar, Rosa? Sonha comigo. Rosa, diz aí, bota aí, sonho contigo, pastor. Ou então bota só assim, ó, vou sonhar. Ei, nada é impossível que crer. Vamos sonhar assim, sabe? De repente sai aí uma notícia aí. Entre todas essas notícias ruins que passam todos os dias, chegue uma notícia boa dizendo assim: a partir de hoje o governo decretou que não haverá mais impostos de carros nem motos.
no nosso país. Não haverá mais impostos para veículos, de nenhum modo. Eita, Rosa, é um sonho bom? Eita, Rosa, já pensou? Já pensou aquele coitadinho do Uber que pegou um carrinho com muita luta, tá lutando para pagar esse carrinho? Aí, de repente, coitado, junta a parcela, trabalha para juntar a parcela para pagar o carro. Aí chega o dia de pagar, o mês de pagar o documento do carro. Meu irmão, ele trabalha para lutar, para pagar também o documento, que nem o pastor Márcio e eu sofremos, não conseguimos ficar com o coitado do carro. Que ele comprou, não foi para luxo, foi para trabalhar, não conseguiu. Não conseguiu! Porque o documento do carro, quando chegou, foi quase R$1.000, 900 e pouco. Mais a parcela do carro, 1.000, meu irmão. Assombrou! E sem contar, né, irmãos? Os gastos. A manutenção, cara. Irmãos, mas vamos sonhar. Sonha comigo que esse dia vai chegar. Uma hora o nosso Deus, ele é poderoso para levantar alguém, para ganhar essa causa para nós e isentar as pessoas classe baixa, pelo menos a classe baixa, pelo menos a classe baixa já está dizendo, é um saláriozinho para pagar uma parcela de uma moto, que não sabe, irmãos? Vai que alguma autoridade... Ei, compartilha esse negócio aí, esse vídeo aí por aí. Vai compartilhando. Vai que chega nos ouvidos de alguma autoridade aí que tem essa ideia. E ele parta para cima e consiga isso aí para nós, classe baixa, né? Não pagar impostos de veículos. Não pagar impostos de carro nem de moto. A classe baixa. A classe média já tem como um pouco, né? A classe alta então tem. Amém, glória a Deus. Mas e a classe baixa, irmãos? Como é que fica? Só sabe quem está introduzido nela. É ou não é? É. Pois é, irmãos. Salomão chegou a este ponto. 3 grandes erros de Salomão. Se descuidou da vida espiritual, se tornou um homem morno espiritualmente, corrompeu seu coração, se envolveu com pessoas que não agradavam a Deus, foi fazendo um erro atrás do outro, depois se tornou um homem vaidoso, por onde passava queria mulher, e quanto mais tinha, mais queria. Se tornou um homem soberbo, ganancioso, ao ponto de não desprezar nem os pequeninos que estavam abaixo dele. Pastora, e o que é que eu aprendo com isso? Sabe o que é que nós aprendemos, meus irmãos amados? Que a sabedoria que Deus deu para Salomão não isentou ele do pecado. A sabedoria que Deus deu para Salomão ajudou em tudo Salomão, até o ponto que ele estava agindo de acordo à vontade de Deus. A sabedoria que Deus deu para Salomão estava fluindo bem até o momento e que ele não se corrompeu. Mas a partir do momento que ele começa a se corromper, ele começa agora a adentrar em caminhos errados.
para nós, irmãos. Pastora, então é ruim a sabedoria? Não. A Bíblia nos instrui, Deus nos instrui. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente a todos que pedirem. Deus, Ele quer nos dar a sabedoria dEle. Mas desde que quando nós recebemos essa sabedoria, nós venhamos exercer sempre com temor a Deus. Sempre usando a favor do reino de Deus. Pastora, e a sabedoria é fundamental? A sabedoria? Sim. A sabedoria, a falta de sabedoria, muitas vezes tem problemas que não são resolvidos por falta da sabedoria. Tem problemas na tua vida que talvez se estendeu até o dia de hoje por falta de sabedoria. Lembra da sabedoria que Deus fala, a mulher sábia edifica a sua casa? A sabedoria não é algo mau. Uma pessoa que ela recebe a sabedoria de Deus e sabe exercer dentro dos padrões da vontade de Deus, ela vai ser virtuosa, ela vai ser uma pessoa abençoada. Lembra de José? Deus deu muita sabedoria também para José. José não se corrompeu. Então, quando nós vamos ver aqui a sabedoria, povo de Deus, ela é muito importante. E Deus, eu quero orar para que Deus nessa tarde venha nos conceder sabedoria. Mas que o Senhor também nos dê entendimento para nós sabermos usar essa sabedoria sempre dentro dos padrões da vontade de Deus. Não passando, ultrapassando. Amém? Foi o que aconteceu com Salomão. Ele ultrapassou os padrões do Senhor. Vamos supor, ele pulou a cerca, né? Ele pulou a cerca. O Senhor diz, enquanto tu andares com teu coração voltado a mim, cumprindo, andando nos caminhos que teu pai andou comigo, fazendo o que eu mando, em comunhão comigo, Deus botou ali os limites. Mas a partir do momento que ele quis dar uma pulada, a cerca, para fazer as vontades dele, se tornou um problema. Amém? Então a nossa oração é pedir a Deus sabedoria. Só para finalizar, certa vez antes dele se corromper, chegou uma causa para ele julgar de 2 mulheres. Naquele tempo não tinha câmeras escondidas para gravar nada. E a Bíblia diz que 2 mulheres chegaram perante ele e ele tinha que julgar aquela causa. A criança tinha morrido. 2 mulheres moravam numa casa, como se fossem 2 amigas. As 2 estavam grávidas, as 2 deram à luz ao filho. De noite uma foi dormir, dormiu por cima da criança. A criança morreu sufocada. Ela acorda de madrugada, viu que o seu filho estava morto. Ela vai, leva para a cama da outra, troca. Bota o que ela matou sem querer lá na outra e pega o da outra vivo. De manhã a outra diz, esse filho é o teu. Ela diz, não, o meu é esse. Ficou aquela briga, vamos levar para Salomão. Chegaram lá, Salomão não estava lá. Não tinha nenhuma testemunha que estava lá. Não tinha nada, nenhum vídeo gravando nada lá. E Salomão pergunta a causa e ali elas expõem. Uma dizia, não, esse é o meu filho. A outra dizia, não, esse é o meu filho. Ela dormiu sobre o dela morreu, ela pegou o dela e botou aqui para mim e pegou o meu, então esse daí é o meu. E ficou aquela. Salomão olhou e ouvindo, e a sabedoria que Deus deu para ele. Ele disse, já tenho a sentença. Qual foi? Já decidi. Qual foi? Todo mundo olha. Olha para o soldado e diz, me dá uma espada. E me dá essa criança aí que eu vou pegar pelo pé, vou partir no meio. Vou dar uma banda para uma mãe e uma banda para outra. E está resolvido o problema. Irmãos, na hora a verdadeira mãe se manifesta chorando e diz, não, não precisa matar o meu filho. Eu entrego meu filho para ela. Se é de ter meu filho morto,
eu prefiro deixar com ela. A outra dizia, por mim pode matar, mata mesmo. Não é meu nem dela. Na hora eles teve discernimento que a verdadeira mãe era aquela que estava sacrificando, ou seja, dizendo, eu dou meu filho, eu não quero que ele morra. Ele, na hora, a sabedoria que Deus deu para ele não errar. Por isso que ele, quando ele pediu a Deus, Deus disse, pede-me o que tu quiser, disse, Senhor, me dá sabedoria para julgar o teu povo com justiça. Quando Deus pergunta, você vai ver lá que ele fala claramente. Ele pediu sabedoria para julgar o povo do Senhor com justiça. E nós vemos dentro dessa narrativa aí, desse acontecimento, desse julgamento aí, que Deus respondeu a oração dele. Ele julgou com justiça. Ele diz, agora eu sei quem é a verdadeira mãe. A verdade, dá o menino para essa daqui, porque essa é a verdadeira mãe. Essa daí, porque uma verdadeira mãe jamais ia pedir para partir um filho ao meio. Amém? Então, irmãos, muitas coisas das nossas vidas não são resolvidas por falta da sabedoria. Problemas conjugais, problemas financeiros, tantas coisas, irmãos, na saúde, falta de sabedoria. E eu quero orar, pedir ao Senhor. E eu quero que você peça em sua oração, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento também. Salomão pediu também sabedoria e entendimento. Amém? E Deus o concedeu. E o nosso Deus é o mesmo. Mas precisamos pedir com humildade e termos cuidado com a sabedoria que Deus nos conceda. Amém? Vamos orar? Rosa, um abraço. Zaira, o meu primo que está aí do outro lado, todos vocês que estão daí do outro lado, que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda sabedoria. Amém? E nós vamos orar, pedir ao nosso Deus Pai que nos conceda essa sabedoria. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai Santo, obrigada, meu Deus. Hoje o Senhor trouxe uma palavra, um ensinamento tão glorioso, Pai. Deus, um dia o Senhor se manifestou para Salomão. O Senhor disse para Salomão, te pediu o que ele quisesse, ele te pediu sabedoria. E a sabedoria que tu destes a ele, Pai, mudou completamente a vida dele. Pai, mesmo ele errando, tu nunca retirou a sabedoria dele. Até na velhice, a sabedoria que o Senhor deu a ele se manifestou ao ponto dele escrever Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ensinamentos gloriosos de experiências de vida que ele teve. Observações. Ele observava os mínimos detalhes. Ele falou das raposinhas. Na sua velhice, ele descobriu que o erro dele começou em uma raposinha. Começou ele se descuidando da sua vida espiritual contigo. E já na sua velhice ele escreve, ele fala das raposinhas, porque quando as raposinhas estavam entrando ele não detectou, mas quando ele estava na velhice, quando ele olha lá para trás, ele vê que tudo começou com a raposinha, uma pequena brecha que ele foi dando e que o mal foi entrando. Ah, Senhor, mas a sabedoria que tu deu a ele nunca saiu dele, Senhor. Ele errou, pecou, surgiu, a conta chegou, as consequências do pecado dele, mas ele levou para o túmulo a sabedoria que tu concedeu a ele. Pai,
Eu quero te pedir sabedoria para mim, não para a minha glória humana, Senhor, mas sabedoria e diligência, meu Deus, compreensão e entendimento, para apacentar o teu povo, meu Deus, para levar a tua palavra àqueles que precisam com temor e tremor, meu Pai. Mesmo, Senhor, nós vivendo debaixo da graça do teu amor, nunca podemos esquecer que nós não estamos isentos do pecado, ele está ao nosso redor. O Senhor já nos perdoou nossos pecados passados, mas o Senhor não quer mais que nós pecamos, continuarmos nos erros, praticando as iniquidades, Senhor. Ah, Pai, a minha oração é, Pai, dê sabedoria para esta pessoa que está aí do outro lado. Essa pessoa precisa de sabedoria, entendimento, compreensão. Tem problemas na vida dela, que está há anos que não é resolvidos, meu Pai, porque não tem sabedoria. Tem mulheres que estão há anos dentro de um casamento atribulado, que parece mais um pedaço do inferno do que um casamento feliz, e que os anos estão passando, e talvez essa mulher, esse homem é mais infeliz do que feliz nesse lar. Meu Deus, dê sabedoria para ele, dê sabedoria para ela, dê sabedoria, meu Deus, para esse empresário, essa pessoa que já teve tantos projetos e faliu, meu Deus. Talvez é falta da sabedoria. Meu Deus, a minha oração é: nos conceda sabedoria. Dê sabedoria para os pastores, para a tua liderança, para aqueles que estão na linha de frente, que tu os chamaste, Senhor. Dê sabedoria para a tua igreja, para os teus filhos. Meu Deus, por falta de sabedoria, muitos cristãos vivem se destruindo. Quando nós olhamos, meu Deus, quando nós olhamos, nós vemos, Pai, muitos irmãos querendo destruir uns os outros, irmãos querendo ser juiz um do outro, massacrando, pisando. Isso é falta de sabedoria, porque o tolo, ele fala tudo que vem na boca. O tolo, ele não observa, o tolo, ele não tem sabedoria de nada. O tolo, enquanto ele quer tirar o cisco que está no olho do próximo, ele esquece que tem uma trave no olho dele. Esse é o tolo. Ah, Senhor, a minha oração é: nos dê sabedoria nessa tarde. Nos dê sabedoria, meu Pai. Todo aquele que ouvir essa pregação e chegar diante do Senhor, meu Pai, te pedindo sabedoria, por favor, meu Deus, conceda. Eu sei, meu Pai, que jamais será a sabedoria de Salomão, mas pelo menos uma pequena pitada da sabedoria vai nos ajudar muito, Pai. E não para a nossa glória humana, mas para a glória do teu nome. Esse é o meu pedido, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Diga assim: eu recebo do meu Deus a sabedoria. Bote a mão sobre a sua cabeça. Diga: eu recebo da parte do meu Deus a sabedoria do Senhor. Senhor, eu creio que tudo vai mudar na vida dessa pessoa a partir de hoje. Ela nunca mais vai esquecer que depois dessa pregação, da sabedoria que o Senhor nos concedeu, a vida dele, a vida dela, nunca mais será a mesma. Amém. Amados, a paz do Senhor, rosa um abraço.
Irmã Dora, um abraço. Meu primo, um abraço. Todos vocês que estão aí do outro lado, um abraço. A sabedoria é um presente de Deus. Eu recebo do meu Deus a sabedoria do Senhor. A Rosa escreveu, né, Rosa? Isso mesmo, Rosa. Beijo. Que Deus faça de você, da irmã Dora, da Zari, de cada mulher, de cada homem que estiver aí do outro lado. Faça de vocês pessoas sábias. Sábias que até nas palavras se encontre sabedoria. No pensar se encontre sabedoria. Porque isso agrada a Deus. Amém? Fique com Deus. Em nome de Jesus. Sexta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui. Amém?